Olá, neste vídeo apresentaremos o trabalho parcial da disciplina Princípios de Administração e o tema que vamos abordar é o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Oi, meu nome é Paula e eu vou apresentar a introdução, o capítulo 1, 2 e 3. Oi, meu nome é Valentina e eu vou apresentar os capítulos 4 e 5. Olá, meu nome é Kailane e eu vou apresentar o capítulo 6, Fraquezas e Forças, e o capítulo 7, Manobras. Oi, meu nome é Yolanda e eu vou apresentar os capítulos 8 e 9. Oi, meu nome é Zeus e eu vou apresentar o capítulo 10 e 11. Oi, meu nome é Cristina, eu vou apresentar o capítulo 12 e o 13. O livro A Arte da Guerra. Ele foi escrito por Sun Tzu, que era um estrategista de guerra, general e filósofo chinês. Ele nasceu em 554 a.C. e faleceu em 496 a.C. Nessa época, a filosofia era muito importante e considerada uma arma para a sabedoria das estratégias militares. Durante sua vida, ele fez um tratado chamado A Arte da Guerra, que posteriormente tornou-se um livro de mesmo nome e até hoje serve de referências para grandes líderes de negócios, e por isso é conhecido como a Bíblia das Estratégias. Capítulo 1. O capítulo 1, chamado de Planejamento Inicial, apresenta as bases do pensamento estratégico que será desenvolvido ao longo do livro. Nele, o autor enfatiza 5 detalhes fundamentais que precisam ser conhecidos pelo comandante para garantir a vitória. São eles: lei moral, é preciso conhecer a lealdade da população e do exército. Céu, entender como mudanças naturais podem modificar a batalha. Terra, distâncias e irregularidades no terreno podem influenciar o delineamento do combate. Método e disciplina. Para que um exército vença a guerra, é necessário ter uma excelente organização e meios que possibilitem sua integridade durante a batalha. E comandante. Todo exército precisa de um general para vencer uma batalha, e algumas qualidades desse líder são fundamentais, como, por exemplo, rigor, sabedoria, coragem, sinceridade e benevolência. Além disso, o autor traz 7 perguntas que devem ser seguidas para assim ser possível prever a vitória de uma batalha. E por fim, é dito que um bom líder é aquele que se mostra incapaz e despreparado para atacar o inimigo. Assim, pegará o rival desprevenido. Capítulo 2. O capítulo 2, Guerreando, começa realçando a importância de se conquistar uma vitória rápida, visto que quanto mais tempo uma batalha tomar, mais desgastadas as tropas ficarão, assim como os recursos se esgotarão também. E isso dará vantagem para o inimigo, que aproveitará o momento de fraqueza para atacar. No entanto, conquistar uma vitória rápida não significa se precipitar e atacar sem um plano consolidado, já que assim não seria possível analisar e entender os riscos. Em paralelo com a necessidade de se obter uma vitória rápida, Sun Tzu afirma que um comandante eficiente não executa nada 2 vezes, mas sim é assertivo nas suas decisões e nos seus comandos. Por fim, é destacado os custos de uma guerra e a dificuldade do Estado em manter um exército em guerra, devido a altos impostos e custos elevados dos produtos dada a alta demanda. Logo, é preciso que o chefe saiba conseguir mantimentos no território inimigo e o Estado saiba se organizar para conseguir prover o necessário para a vitória. Capítulo 3. Estratégia ofensiva. Este capítulo retrata a melhor forma de atacar o inimigo, sendo ela tomar o país inimigo inteiro e intacto, sem destruí-lo, porque permite encurtar a duração da batalha e diminuir os gastos. Um exemplo é derrotar o inimigo nos primeiros confrontos, assim diminuindo sua autoestima. Segundo Sun Tzu, a melhor política para as operações militares é obter a vitória, e ela pode ser obtida atacando a estratégia inimiga, desintegrando alianças e atacando soldados inimigos. Em contrapartida, a pior estratégia é atacar violentamente cidades fortificadas e dominar territórios inimigos. Primeiramente, porque sitiar cidades
demanda tempo e dinheiro. Segundamente, após dominado o território, será necessário mantê-lo, sendo mais difícil se esse estiver destruído. O autor acrescenta que o modo correto para usar as tropas é: se a sua força for 10 vezes maior, cerque-o. Se for 5 vezes maior, ataque-o. Se for 2 vezes maior, enfrente-os pelos dois lados. Se as forças se equivalerem, divida a força inimiga. Se for muito fraco, saiba a hora de demandar uma retirada. Em resumo desse capítulo, além de mostrar a melhor política de ataque para as operações militares, ainda é ressaltado que o comandante é o principal comandante para se garantir uma vitória, conforme afirmado em: o comandante é o equilíbrio da carruagem do Estado. Se este equilíbrio estiver bem colocado, a carruagem, isto é, a nação será poderosa. Se o equilíbrio estiver defeituoso, a nação certamente será fraca. O capítulo 4 de Arte da Guerra, chamado Disposições, trata sobre as disposições do governante em relação ao inimigo e as táticas devem ser adotadas para evitar erros. Primeiro, deve-se estudar o ataque, sendo de grande importância conhecer a si próprio e seu inimigo para obter a vitória, para assim evitar cometer erros que, segundo o autor, é o que podem levar à derrota. Então, analisando o ambiente e contexto, e garantindo a flexibilidade do comandante, porém sem abalar a confiança dos soldados. Além disso, dar ordens considerando seu exército, evitando excedê-lo. Com isso, durante a luta, há necessidade de entender suas chances de vitória, baseando-se na abundância de condições favoráveis. Se for baixa, tomar uma posição defensiva, caso contrário, lançar um ataque calculado. Além disso, sempre mantendo em mente a capacidade de proteger a si mesmo, seja por terra ou pelo ar. Adicionalmente, as condições para uma vitória são fatores indispensáveis no estudo de um comandante. Assim, a previsibilidade de uma batalha não deve ser apenas visível aos especialistas em guerra, e sim para todas as pessoas leigas. Por isso, uma vitória ganha não deve ser tratada como apogeu da excelência, já que deveria ser avistada por todos previamente. Assim como ouvir um trovão não é sinal de audição aguçada, uma batalha ganha não é um sinal de grandeza. Antigamente, dizia-se que para um perito na arte da guerra, o fato de ganhar ocorria quando a vitória era facilmente previsível. Portanto, não lhe era atrelada a reputação ou inteligência. Isso se deve ao fato de que vitórias de um perito são infalíveis, pois o mesmo entra em uma batalha quando a vitória já lhe é garantida, ou seja, seu inimigo já está derrotado. Assim, o perito analisa e estuda as condições políticas e militares corretas antes de enfrentar a luta e assegura a vitória previamente. Desse modo, pode-se separar exércitos em duas categorias, os vitoriosos e os derrotados. Os primeiros não lutam até terem a garantia e condições para a vitória iminente, enquanto os últimos lutam antes e esperando ser vitoriosos depois, evidenciando a falta de planejamento e pensamento crítico de seus comandantes. O que se deve estudar previamente a uma luta consiste em seguir elementos importantes na arte da guerra e aplicar as regras militares. Primeiramente, começar pelo estudo do ambiente e as características físicas de um campo de batalha, partindo de um cálculo de gastos humanos e materiais para a guerra, visando não superar o que se dá como factível. Adicionalmente, estimar a quantidade de meios. Além disso, a apuração da capacidade logística de seu exército é fundamental para entender seu alcance e força e a necessidade de provisões, assim como comparar na balança de poder a força militar entre o exército atacante, ou seja, sua própria, em relação à do inimigo, para então poder prever a vitória ou a derrota antes sequer de começar a guerra. Portanto, a principal ideia desse capítulo trata de adaptabilidade e planejamento, para então garantir a vitória. Porém, o general que perde uma batalha ganha algo de grande valor, a experiência, sabendo que erros não deve cometer novamente. Essa é uma lição fundamental para os negócios modernos, onde o fracasso é visto negativamente, como um sinal de fraqueza. Entretanto, a falha se mostra como uma oportunidade para aprender e replanejar. Empresários e líderes de negócios devem estar dispostos a arriscar e a cometer erros, desde que aprendam a não repeti-los futuramente.
O quinto capítulo do livro, chamado Energia, trata sobre as táticas militares e seu uso para conquistar o inimigo e gerar a vitória, assim como saber combinar isso com suas vantagens e oportunidades. Sun Tzu afirma que administrar um exército de qualquer tamanho demanda o mesmo esforço, seja ele grande ou pequeno, por depender de um comando rígido e sem favoritismo. Assim, para garantir um exército capacitado e preparado, é necessário aplicar as táticas militares corretas para a situação, descobrindo os pontos fracos e fortes do seu inimigo. Essas táticas separam-se em ostensivas e inteligentes. A primeira com o intuito de confrontar o inimigo e a segunda com o objetivo da vitória. Assim, as operações militares são fruto da combinação dessas práticas mutuamente dependentes, que se complementam para gerar um infinito campo de ação em uma luta. Ademais, o comandante deve explorar de sua posição de vantagem e planejar um ataque rápido e afiado, com o intuito de não perder a oportunidade certeira de investida sobre o inimigo, garantindo também o exército calmo e invulnerável durante o campo de batalha. Consequentemente, o fruto de uma ação de logística pode ser tanto a desordem quanto a ordem, a coragem e a covardia, a vitória e a derrota, dependendo do jeito no qual a logística é aplicada, da vantagem estratégica e das disposições do exército. Assim, o comandante deve conseguir manipular o inimigo para esse pensar que está sobre vantagem, para então o esperar armado e com toda a sua força, efetuando isso via homens qualificados para tal tipo de situação. Finalmente, o capítulo destaca a importância da flexibilidade em um conflito e como as táticas militares devem ser adaptadas conforme a situação. No contexto empresarial, por exemplo, a flexibilidade é fundamental para a adaptação às mudanças no mercado e à concorrência, mas deve ser equilibrada com a consistência e a disciplina. As empresas que são capazes de se adaptar rapidamente a mudanças em seu ambiente são mais propensas a sobreviver e a prosperar a longo prazo. Sexto capítulo: Fraquezas e forças. O capítulo vai abordar as estratégias de um grupo frente ao seu inimigo, tendo a liderança de um bom comandante. Essas estratégias surgem de maneira a garantir vitória para um grupo, de tal maneira que o líder explore as vulnerabilidades do inimigo e as manipule sem que ele perceba, agindo com sutileza nas ações e mistério no planejamento de cada passo a ser seguido. Sun Tzu diz que o grupo que primeiro ocupar o campo de batalha terá tempo de descanso ao aguardar a chegada do oponente. Dessa forma, é possível controlar o inimigo. Ainda é dito que quando um líder resolve atacar, o adversário não terá outra escolha a não ser se defender. Por isso a ideia de tentar fazer uma leitura da posição do seu inimigo ao passo com que a sua esteja oculta. No planejamento de ataque, é preciso estar atento a todos os cuidados para que não haja contratempos. E devido a isso, cabe destacar que são necessárias a tomada de várias precauções. Se o inimigo tomar precauções na frente, sua vanguarda estará fraca. Se ele toma precauções na vanguarda, sua frente estará fragilizada. Se sua esquerda estiver fortalecida, a sua direita estará debilitada. E se a sua direita estiver bem preparada, sua esquerda será facilmente atacada. Se ele fortalecer todos os pontos da guerra, ele estará fraco em todos eles. É importante também o conhecimento do dia e da hora da batalha, para que assim o comandante saiba usar de estratégias decisivas no momento da guerra. É válido estar atento às tropas inimigas e do seu potencial de força, pois ao reconhecer a situação do adversário, podemos ajustar nosso exército para conseguir a virada do jogo. Além disso, é bom saber a situação da própria tropa, definindo os padrões de ataque e defesa e desvendando todos os pontos fracos. Outro ponto é saber enganar o inimigo, escondendo nossas intenções, pois dessa maneira, até os espiões mais ágeis não irão perceber e isso passará despercebido pelos oponentes. Também, cabe citar que a maneira de vencer uma guerra é única para cada uma delas e jamais poderá ser repetida. E então, podemos dizer que táticas militares são como água corrente, sempre flui de cima para baixo e evita se mover em terrenos altos. Assim, são as táticas militares que sempre evitam pontos fortes do inimigo e atacam os pontos fracos. Capítulo 7. Manobras. Em uma guerra, o comandante vai receber ordem de seu soberano para reunir as tropas e mobilizá-los para confronto contra o inimigo, segundo diz Sun Tzu. Logo, um bom estrategista consegue enganar seu inimigo.
É importante sempre estar atento na manobra militar que vai ser utilizada pelo grupo, pois pode se tornar prejudicial se não for manejada de forma correta, pois também há perigos presentes nas manobras. Além do mais, pode haver grande perda do exército caso tenham sido realizadas previsões incorretas sobre a guerra. É adequado indicar que um bom líder deve ter conhecimento do funcionamento de alianças, planejamentos e esquemas que podem vir a ser realizados. Conhecer o espaço geográfico também é relevante, pois é ali que se dará a guerra, e assim estará preparado para tudo que vier. Ademais, um líder deve, antes de pensar em uma batalha, avaliar as vantagens e desvantagens. Esse é o ponto inicial ao tratar-se de uma guerra. Para caso positivo, o bom estrategista vai conseguir ser ágil quando em ação, firme quando parar, feroz e violento em invasões inimigas, estável ao mover-se lentamente. Tudo isso, associado a um bom plano, levará à vitória para esse grupo, conseguindo então manobrar os exércitos. Ao tentar controlar um grande exército, deve-se redobrar a atenção para cada passo que será dado e cada instrumento a ser utilizado. Em batalhas diurnas, recomenda-se o uso de gongos e tambores para sinalizar algo ou passar alguma informação, enquanto à noite é indicado o uso de tiros. Um bom líder sabe o momento de aguardar o oponente com suas tropas cansadas para utilizar de suas tropas descansadas para que a força militar seja mantida. Ainda, um bom líder compreende que pode haver inversão no cenário de guerra, e por esse motivo é imprescindível o foco total nos acontecimentos da batalha. Alguns princípios de manobra são importantes, tais como jamais atacar o inimigo em terreno alto, não insistir naquele inimigo que possui suporte de colinas, não perseguir o inimigo que finge retroceder, não atacar tropas descansadas e bem alimentadas, não cair em armadilhas lançadas pelo inimigo e, ao cercar seu rival, sempre deixe um caminho para que ele consiga sair sem pressionar quando já está acuado e desesperado por uma saída. A partir desses princípios de manobras, a condução da guerra pode se tornar favorável ao grupo e garantir a vitória. No capítulo 8, nomeadas 9 variáveis, são apresentadas 9 circunstâncias de guerra que vão determinar se será necessária uma mudança no comando do exército. Enfatiza-se que cada variável requer uma resposta particular, assim não se pode ater a um sistema geral e cabe ao general decidir a alternativa mais benéfica para o momento. Sun Tzu destaca principalmente a importância de conhecer e escolher bem o terreno em que ocupará e atacará. Recomenda-se evitar de acampar em terras baixas, ficar o mínimo de tempo possível em lugares isolados, que são distantes de recursos necessários para a sobrevivência, e em terrenos cercados por desfiladeiros e montanhas, dado que os inimigos podem colocar emboscadas facilmente, além da fuga ser complicada nesses locais. Se o exército se encontrar em campo de morte, isto é, lugares inóspitos que não há nenhum recurso para viver, o comandante deve buscar o combate, pois, segundo o autor, morrer lutando contra os inimigos é melhor que enfrentar os males do campo de morte. Além disso, é divertido evitar sitiar e atacar cidades que se apresentam bem fortificadas e munidas, pois corre o risco de ver suas tropas fracassarem contra os adversários bem preparados. Em certas ocasiões, quando o general precisa tomar decisões imediatamente, nestes casos, ele não precisa esperar o comando do soberano. Devido às circunstâncias, o comandante tem o direito de ignorar as ordens do soberano, uma vez que este lhe confiou para que tomasse as melhores decisões durante o combate e que garantisse a vitória. Assim, um bom general precisa ser capaz de adaptar suas estratégias constantemente em frente a cada variável. Além disso, no final deste capítulo, o autor alerta 5 defeitos que um general pode ter, que pode levar à derrota. O primeiro defeito é a negligência, que pode ser visto como um entusiasmo excessivo em afrontar a morte, o que leva à exposição a perigos sem necessidade. Por outro lado, a covardia excessiva também é um problema. Aquele que não ousa, hesita e tem medo de tudo, perde para o adversário que se aproveitará desta fraqueza. Já o terceiro defeito é o temperamento impaciente, no qual os inimigos o provocarão e o farão de tolo por não conseguir controlar a própria ira. O quarto perigo é ter um senso de honra delicado, no qual se ofende facilmente e tem necessidade de reparar sua honra levemente ofendida. Esse corre o risco de perdê-la de forma permanente. Por fim, o quinto defeito é a complacência ou compaixão excessiva em relação aos soldados.
aquele que não ousa impunir e que fecha os olhos para a desordem, tende a ser molestado e fadado ao fracasso. Logo, um general hábil evita todos esses defeitos e comanda as operações militares com prudência e coragem de acordo com as circunstâncias que se encontram. O nono capítulo, intitulado Movimentações, destaca a importância da análise prévia do terreno para escolher o local mais vantajoso, tanto para montar o acampamento quanto para um futuro ataque ao oponente. E ressalta também a importância de se informar da situação inimiga a fim de avaliar as suas intenções. O autor apresenta 4 situações vantajosas de terrenos que se pode encontrar. Em áreas altas e próximas de montanhas, deve-se dar preferência em acampar do lado ensolarado, onde há abundância e fertilidade. Se estiver perto de um rio, procurar instalar-se perto da nascente, onde a água é mais pura. Em áreas pantanosas e úmidas, deve-se apressar para sair o mais rápido possível, uma vez que permanecer nesses locais há o risco de ficar sem recursos para viver e do exército ser assolado por doenças. Em planícies, lugares uniformes e secos, é aconselhável procurar um lugar de fácil mobilidade em caso de ataques e ter alguma elevação na retaguarda. Contudo, independente do ambiente ser vantajoso ou desvantajoso, não se pode se descuidar. Sun Tzu destaca também a importância de sempre analisar e se familiarizar com a área ao redor e ficar de olho no inimigo, tentando sempre decifrar seus movimentos. Neste capítulo são apontadas várias observações e estimativas da situação do inimigo, focando em descobrir suas fraquezas a fim de preparar uma estratégia ofensiva. O autor apresenta exemplos de sinais provenientes do ambiente, dos animais próximos e do comportamento dos inimigos no seu acampamento, no qual o exército deve ficar sempre atento. Assim, não tentar prever ou subestimar o adversário é um grande erro que leva à derrota. Além disso, Sun Tzu diz que vigiar a sua própria tropa é fundamental, e em caso de desordem, a punição é necessária. No entanto, as punições devem ser aplicadas somente depois que o general tenha conquistado a confiança e lealdade das tropas. Caso contrário, isso irá gerar desobediência e sua autoridade será fragilizada. Logo, o comandante deve conduzir sua tropa com civilidade e dar ordens consistentemente efetivas, mantendo sua autoridade e disciplina rígida para ter um relacionamento satisfatório com seu exército e assim garantir eficácia militar. Olá, o meu nome é Zeus e eu vou falar sobre o capítulo 10, o terreno, e o capítulo 11, as 9 situações. O 10º capítulo de A Arte da Guerra é dedicado ao terreno, ou seja, o ambiente onde a batalha será travada. De acordo com Sun Tzu, é preciso conhecer profundamente o terreno para que seja possível escolher a melhor estratégia e tática para vencer a batalha. O autor afirma que existem 5 tipos de terreno: o acessível, o cercado, o terreno alto, o terreno baixo e o terreno longínquo. Cada um desses tipos de terreno exige uma abordagem diferente por parte do comandante, sendo preciso avaliar as vantagens e desvantagens de cada um deles. O terreno acessível é aquele que permite a passagem fácil de tropas e equipamentos, sem obstáculos que impeçam o avanço. Já o terreno cercado é aquele onde as tropas ficam cercadas por montanhas, rios ou outras barreiras naturais. O terreno alto é aquele onde as tropas têm vantagem de altura em relação ao inimigo. Já o terreno baixo é aquele onde as tropas estão em desvantagem de altura em relação ao inimigo. Por fim, o terreno longínquo é aquele que está distante das linhas de suprimento e comunicação. No mundo dos negócios, o conhecimento do terreno pode ser traduzido como o conhecimento do mercado onde a empresa atua. É preciso conhecer profundamente os concorrentes e os clientes, e as oportunidades de negócio para que seja possível escolher a melhor estratégia e tática para vencer a concorrência. O 11º capítulo do livro é dedicado às 9 situações, ou seja, às diferentes formas como as forças inimigas podem estar posicionadas em relação às suas próprias forças. Além disso, o capítulo 11 também é um dos mais importantes da obra. Nesse capítulo, o autor discute a importância de saber escolher o momento certo para atacar ou se defender. Ele afirma que é crucial agir rapidamente quando uma oportunidade surgir, pois atrasos podem permitir que o inimigo se reorganize e esteja preparado para resistir. Por outro lado, também é importante saber esperar o momento certo para atacar, pois atacar antes da hora pode levar a uma derrota.
Em ambientes altamente competitivos, é importante agir rapidamente para aproveitar as oportunidades e ganhar vantagem sobre os concorrentes. Ao mesmo tempo, é importante ter paciência e esperar pelo momento certo de agir, especialmente quando há muitos riscos envolvidos. Sun Tzu enfatiza a importância de estar sempre preparado para a batalha, de modo que, quando a oportunidade surgir, você esteja pronto para agir. No mundo dos negócios, isso pode significar investir em recursos, como tecnologia e pessoal especializado, para estar preparado para enfrentar os desafios que surgirem. Capítulo 12. Ataques com emprego de fogo. O autor ensina como um comandante deve se comportar antes e durante o ataque. O ataque pelo fogo exige cuidados especiais. O líder deve estudar se essa época é seca e também estudar as posições das luas, que são períodos onde os ventos sobem, favorecendo o aumento e o espalhamento do fogo no local. Além disso, existem 5 maneiras de atacar com fogo, que são queimar os soldados, queimar armazéns, queimar comboios de mantimentos, queimar arsenais e, de maneira contínua, lançar o fogo sobre o inimigo. E o comandante deverá dominar as situações diferentes causadas pelos 5 tipos de ataque. Condutas apropriadas em momentos oportunos. Quando é lançado fogo na área inimiga, o líder deve coordenar a sua ação com antecedência. E quando o fogo é espalhado, os soldados devem esperar até receber uma ordem. E o comandante não deve utilizar o seu momento de raiva para liderar a tropa, que pode levar à perda de soldados e, dependendo, pode levar à derrota da guerra. E também deverá notar se aquela situação de ataque é favorável ou desfavorável. Desse modo, o autor diz ser inteligente aqueles que utilizam fogo nos seus ataques, porque exige muitos conhecimentos de cálculo, do posicionamento das estrelas e da verificação da época se são favoráveis para esse tipo de investida. Portanto, o líder deve tomar bastante cautela e precaução para conduzir uma guerra para manter o Estado e a sua tropa protegidos. Capítulo 13. Utilização de agentes secretos. O autor não considera um bom comandante aquele que não conhece os seus inimigos e, consequentemente, não terá nenhuma vitória. No entanto, um bom líder consegue a vitória porque tem estratégias e conhecimentos que fazem prever como seria o decorrer da guerra. Ainda assim, esse conhecimento antecipado citado não é obtido de uma forma espiritual ou pela observação de estrelas e climas, como no capítulo 12. Essas informações importantes são obtidas pelos espiões que penetram na área inimiga, logo essas pessoas procuram meios e formas para conseguir se juntar com a sociedade inimiga sem ser descobertos. E o autor cita 5 tipos de espiões, que são os nativos ou locais, os internos, convertidos, descartáveis e indispensáveis. Além disso, o autor ensina como se deve planejar para golpear as tropas do adversário ou atacar as suas cidades ou assassinar o comandante inimigo. Deve primeiramente subornar o espião inimigo a trabalhar do seu lado para obter informações. Com essas informações, vão treinar os espiões nativos e os internos, e os espiões descartáveis entregam falsas informações para o inimigo, e finalmente os indispensáveis vão completar a tarefa na hora apropriada. Com isso, podemos fazer uma analogia com o mundo dos negócios. Para uma empresa conquistar os seus clientes, eles deverão investigar a parte social, demográfica e geográfica dos clientes. Desse modo, para entender se o produto satisfaz, se é consumível e se é interessante para eles. Muito além de estratégias militares, a arte da guerra ganhou popularidade pela sua característica atemporal e a capacidade de trazer ao leitor formas de lidar com diversas situações em seu dia a dia, visto que por muitas vezes a nossa vida pode se assemelhar a um campo de batalha, onde decisões devem ser tomadas de forma rápida, com motivação sólida e com a maior assertividade possível, ao mesmo tempo em que se blinda às ameaças desferidas contra os objetivos daqueles que aplicam seus ensinamentos. O paralelo ao mundo dos negócios ocorre de forma natural, uma vez que ele pode ser considerado feroz e imbatível, sendo praticamente um verdadeiro campo de batalha,
onde leis imperam e os maiores e mais fortes engolem os menores e mais fracos. O ponto central da obra é a importância do planejamento, da análise cuidadosa do cenário e do conhecimento do adversário para se obter a vitória. No ambiente dos negócios, essas lições são cruciais para se alcançar o sucesso em um mercado altamente competitivo. Em suma, o livro A Arte da Guerra é uma obra atemporal que oferece valiosas lições para os gestores e empreendedores. Suas estratégias e ensinamentos podem ser aplicados em diversas áreas da vida, incluindo o mundo dos negócios. A obra de Sun Tzu mostra que o sucesso não é fruto do acaso, mas sim resultado de um planejamento cuidadoso, da análise do cenário, do conhecimento do adversário e da capacidade de adaptação às mudanças. Adotar essas lições podem ser o diferencial para se alcançar o sucesso empresarial em um mercado cada vez mais competitivo. Assim concluímos nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos.